Olá, meus amigos. Nós estamos indo então agora para a sexta e última aula do nosso curso sobre globalização da educação. E hoje, o que eu gostaria de tratar com vocês aqui é o que seria a verdadeira e autêntica educação. Ou seja, aquela educação que é capaz de educar o ser humano nas suas três dimensões: corpo, alma e espírito. O ser humano, ele possui esses três aspectos de sua vida, não é? Conforme está descrito na Epístola de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Nós temos em nós essas três realidades, não é? Então, o que eu gostaria aqui de mostrar para vocês é, ao longo da história da humanidade, que essa educação existiu, que essa educação aconteceu, para que nós possamos, com isso, ter um conhecimento melhor do que seria a verdadeira educação capaz de educar um ser humano em toda a sua plenitude. E para isso, então, eu gostaria de começar a tratar com vocês a respeito do surgimento da filosofia na Grécia. A filosofia ela se deu mais ou menos 600 anos antes de Cristo, através de um indivíduo chamado Tales de Mileto. Tales de Mileto, ele é um primeiro de uma série de outras pessoas que se dedicaram a buscar uma verdade que se revelava através da natureza, não é? E nós chamamos a estes autores que compõem esta etapa da filosofia grega como naturalistas. E o objeto de estudo dos naturalistas, então, é a natureza. E através da natureza, através de um estudo, de uma reflexão, de uma busca assídua por encontrar e identificar a verdade que nos é revelada através dessa natureza. Depois desse período, então, a filosofia tem uma nova etapa na sua vida: o surgimento de Pitágoras. Pitágoras é aquele que vai descrever que na origem de todas as coisas estão os números. E não somente isso, Tales também vai identificar a harmonia e, com isso mesmo, a importância de uma coisa chamada música para o desenvolvimento desta inteligência, nesta procura filosófica. Depois, então, de Pitágoras, nós temos outros autores, mas eu gostaria de pontuar um em especial aqui, que é Sócrates. Em Sócrates, então, a filosofia grega, ela tem um pulo, ela tem um salto, porque agora, não mais especulando a natureza, mas é uma atitude filosófica que volta-se para si e para os outros. E é isso que Sócrates vai dedicar-se ao longo de toda a sua especulação filosófica, principalmente através da sua célebre frase: conhece-te a ti mesmo. E em Sócrates, então, nós temos o surgimento de algo que até então não existia na filosofia e, por isso, na própria humanidade. O surgimento daquilo que Sócrates chama de conceito. Conceito é aquilo que define o que cada coisa é. Sócrates, então, se utiliza da definição conceitual para identificar aqueles conceitos principais que pudessem reger os atos humanos. E uma coisa importante em pontuar aqui a respeito da vida de Sócrates é que, para ele chegar a esse alcance intelectual, Sócrates abdicou
de uma carreira política e profissional, vivendo em verdadeira pobreza, tendo mulher e tendo filhos. Para que ele pudesse assim então ter condições de desenvolver os conceitos aplicados às atitudes morais do homem. Um grande aluno de Sócrates, então, com quem estuda por vários anos, é Platão. Platão, então, apoiado nesta pesquisa filosófica desenvolvida por Sócrates, que faz com que o ser humano possa nortear as suas ações através dos conceitos que vão sendo contemplados, Platão, então, é capaz de desenvolver algo ainda mais sublime do que a filosofia socrática. Platão descobre o mundo das ideias, que tudo no mundo são participações daquelas ideias últimas e perfeitíssimas nas quais todas as coisas se espelham. Com isso nós podemos ver então que a filosofia, e nesse próprio sentido, o próprio homem, tem um segundo salto. Um salto onde ele começa a se aproximar daquilo que seria a metafísica. Porém, a busca filosófica dos gregos não para por aí. Platão, além de desenvolver a importância do mundo das ideias, ele também começa a demonstrar como que estas ideias precisam ser contempladas, mas que só podem ser contempladas por um verdadeiro filósofo. Esse filósofo, para que possa ascender a estas ideias, ele precisa passar por um processo educacional, que começa na infância e vai até a sua velhice, onde através disso, através desse desenvolvimento educacional, a inteligência pudesse chegar aos limites da sua perfectibilidade e assim pudesse contemplar o mundo das ideias. E contemplando o mundo das ideias, pudesse assim julgar o que cada coisa é e como cada coisa está em nossa sociedade. E esse indivíduo, então, ele deveria compor aqueles que regem a sociedade, aqueles que incorporam a política de uma sociedade. E segundo Platão, se esses indivíduos não forem educados dessa maneira e não terem condições de ascender à contemplação essas ideias, o trabalho que eles irão fazer no mundo da política será um trabalho de destruição para toda a sociedade, que inclusive é o que nós vemos hoje no cenário brasileiro e no cenário global. Indivíduos que chegam à carreira política sem o menor treino filosófico, ou indivíduos que estão entrando na carreira da política sem os mais elementares desenvolvimentos educacionais. E essas ideias estão principalmente descritas em sua obra muitíssimo conhecida, A República, onde Platão vai demonstrando como a sociedade deve ser distribuída e como que de uma maneira semelhante esta sociedade, ela é na verdade um retrato maior da própria realidade da alma humana e que somente uma alma humana devidamente educada em sua inteligência pela sabedoria, em seu aspecto irascível pela virtude da fortaleza e em suas decisões e inclinações pela temperança, somente indivíduos educados desta maneira na virtude e que leve à sabedoria podem de fato constituir na sociedade o que nós chamamos de justiça. Só existe uma sociedade justa quando nós temos pessoas sábias, com a virtude da fortaleza, com a virtude da temperança, que são pré-requisitos para o surgimento da justiça em nossa sociedade.
E dentre esses indivíduos, aqueles que melhor se desenvolverem nesse aspecto filosófico e educacional, estes sim são aqueles que são capazes de governar a sociedade de uma maneira justa. Mas vejam, a filosofia grega, ela não para por aí. Ela tem ainda a sua figura mais eminente, que foi Aristóteles. Aristóteles foi aluno de Platão, também por vários anos, e após a morte de seu mestre, ele então inicia toda a sua vida filosófica. E em Aristóteles, então, nós temos o desenvolvimento da rainha das ciências naturais, que é aquela que nós chamamos de metafísica. E é exatamente a metafísica que é capaz de fazer com que a inteligência humana se desenvolva nos limites da sua perfectibilidade. E na medida em que a inteligência humana se desenvolve, juntamente com o desenvolvimento desta inteligência, nós temos um acompanhamento de todas as outras faculdades dos seres humanos que, para acompanharem a esse super desenvolvimento da inteligência, desabrocham naquilo que nós chamamos de virtudes. E então, Aristóteles apresenta a filosofia embasada na metafísica como um caminho de desenvolvimento da natureza intelectiva do ser humano, e natureza essa que, quando desenvolvida aos limites da sua perfectibilidade, causa um impacto em outros aspectos do próprio ser humano, fazendo com que o mesmo desenvolva virtudes muitíssimamente bem desenvolvidas. Aqui Aristóteles chamou de heróicas. E vejam então, desde Tales de Mileto, no ano 600 a.C., até Aristóteles, em mais ou menos 300 anos antes de Cristo, nós temos 3 séculos de especulação filosófica que, partindo do mundo da natureza, voltando-se para uma antropologia que nós temos a partir de Sócrates, e ao desenvolvimento de virtudes que são como base para o desenvolvimento da filosofia platônica com o seu mundo das ideias, que nós já podemos considerar como uma própria metafísica, mas que ainda assim é aperfeiçoada por Aristóteles, onde a metafísica é a ciência por excelência, no qual todas as demais ciências estão ligadas e a ela devem estar subordinadas, mas que faz com que o ser humano desabroche nas suas faculdades, através do desenvolvimento de virtudes. E que, segundo Aristóteles, na medida em que o ser humano atinge a contemplação, esse indivíduo adquire o que nós chamamos de virtudes heróicas. E aí nós temos então um caminho trilhado pelo ser humano que está intimamente ligado com um sistema educacional que busca desenvolver aquilo que nós podemos chamar de corpo e alma. E é essa grande contribuição que a filosofia grega nos deu, principalmente em seus autores principais, Sócrates, Platão e Aristóteles. Mas vejam, a coisa não para por aí, porque surge então o cristianismo. E com o surgimento do cristianismo é acrescido a educação do ser humano, a possibilidade da educação de um outro elemento que os próprios gregos não foram capazes de reconhecer, o que nós chamamos de espírito. Para que nós possamos entender o que é a educação do espírito, primeiramente nós devemos voltar a nossa atenção para aquilo que se desenvolveu ao longo de 6 e 7 séculos na história da Igreja,
em seus primeiros 6 e 7 séculos, que é o que nós chamamos de patrística. Nos padres da Igreja, nós temos homens que, através das Sagradas Escrituras, através de um estudo contínuo, metódico, sistemático das Sagradas Escrituras, eles foram capazes de extrair, de encontrar verdades ainda mais sublimes, ainda mais eminentes do que aquelas descritas pelos gregos. Mas isso quer dizer que as verdades, então, descritas por Sócrates, Platão e Aristóteles devem ser descartadas? De maneira alguma. Na verdade, na medida em que nós vamos vendo que os padres da Igreja, através de um estudo, de uma meditação assídua e profunda das Sagradas Escrituras, vão extraindo dali, sendo iluminados pelo Espírito Santo e pelo próprio Cristo, verdades que os próprios gregos não foram capazes de identificar, porque são verdades sublimes, verdades mais sublimes, verdades sobrenaturais. Nós vemos que entre as ideias encontradas pelos gregos na filosofia grega e as ideias sobrenaturais identificadas pelos padres da Igreja através do estudo das Sagradas Escrituras, existe uma íntima relação e não uma contraposição, como muito se prega por aí, por quem não entendeu nem o que é filosofia grega e nem o que é cristianismo, e portanto não entendeu o que é o homem, corpo, alma e espírito. E então, através dessa harmonia entre as ideias filosóficas e as ideias cristãs, surge então, no ano de 1100, na Idade Média, a escola de Hugo de São Vítor. E qual foi o surgimento dessa escola? Um sacerdote que ensinava teologia na Catedral de Notre-Dame, chamado Guilherme de Champeaux, após alguns anos de ensino de teologia, decidiu largar a carreira de professor para dedicar-se a uma vida totalmente dedicada à oração. E ele então refugia-se em uma capelinha dedicada a São Vítor. E ali começa a ter uma vida eremitéria totalmente dedicada à oração e à contemplação. Porém, alguns alunos de Guilherme de Champeaux, que estavam cursando teologia na Catedral de Notre-Dame, sentiram a necessidade de irem até Guilherme de Champeaux e solicitarem que ao menos uma vez na semana pudessem receber dele lições relacionadas à teologia. Guilherme de Champeaux então aceita e começa a ensiná-los numa periodicidade de uma vez por semana. Porém, depois de certo tempo deste ensino constituído, os próprios alunos que haviam pedido a Guilherme de Champeaux que lhes ensinasse teologia resolvem simplesmente abandonar tudo e morar ali com Guilherme de Champeaux na capela de São Vítor. Guilherme de Champeaux, vendo isso, resolve então instituir uma ordem monástica, baseada na ordem dos agostinianos. E institui então um de seus alunos, chamado Guilduíno, como abade da escola de São Vítor. E por que Guilherme de Champeaux fez isso? Porque ele havia recebido o convite de se tornar bispo. Então teria que abandonar a escola para se dedicar ao episcopado. E inclusive é durante o episcopado de Guilherme de Champeaux que ele vai ordenar ao sacerdote uma pessoa solicitada por solicitação dela mesma, que fosse ordenada por Guilherme de Champeaux, que nós conhecemos como São Bernardo de Claraval. Então, a escola de São Vítor precisa sofrer uma reorganização. O seu abade se torna Guilduíno.
Porém, Gilduino, estando dedicado às questões da vida monástica da escola, precisava-se de alguém para ser o substituto pedagógico de Guilherme de Champeaux. E então foi escolhido para essa função um jovenzinho chamado Hugo de São Vítor, vindo de uma região da Saxônia, hoje conhecido como Alemanha. Hugo de São Vítor, então, começa a desenvolver um trabalho de pedagogia baseado em 3 pilares: leitura, meditação e contemplação. Para Hugo de São Vítor, a leitura de um texto é aquela leitura que se dá em uma pessoa que, penetrando naquilo que é descrito pelo texto, além desse aspecto, guarda-o na memória. E na medida em que esta pessoa, numa busca determinada pela verdade, assim como nós víamos nos filósofos gregos, ela começa a guardar no tesouro da sua memória todos aqueles tesouros de elementos que ela foi encontrando ao longo de uma vida dedicada ao estudo, ela pudesse então passar para o segundo passo da pedagogia de São Vítor, que é a meditação. E na meditação, então, ela começa a relacionar aquelas verdades encontradas através dessa busca assídua por uma leitura profícua e que se dê a memorização, e aí então ela pudesse passar a um terceiro estágio mais elevado, a uma síntese que Hugo de São Vítor denomina contemplação. A contemplação de Hugo de São Vítor tem muitos elementos similares com aquela descrita por Aristóteles em sua Metafísica. Porém, Hugo de São Vítor acrescenta um outro elemento que não estava descrito em Aristóteles e que o mesmo, por razões óbvias, não podia inserir, que é um elemento chamado oração. Para Hugo de São Vítor, a passagem da meditação para a contemplação só pode ser feita através da oração. E então, na pedagogia vitorina, nós começamos a ver a união entre estudo e oração. Para esta escola sublime que nós tivemos no ano de 1100, estudo e oração não são coisas opostas, não são coisas distintas, mas são coisas unas que devem estar presentes, então, dentro de um sistema pedagógico. E por que a pedagogia de São Vítor inseria o elemento meditação, embora isso estava presente também nos gregos, mas também um outro elemento chamado oração, que não estava presente nos gregos, porque a pedagogia de Hugo de São Vítor, ela está querendo educar um ser humano composto de corpo, alma e espírito. E assim, este ser humano não é somente educado na sua inteligência, sendo capaz de encontrar essas verdades presentes no mundo ao qual Deus nos deu. Mas o ser humano também é chamado a, além disso, encontrar aquelas verdades contidas nas Sagradas Escrituras, deixadas ali por nosso Senhor Jesus Cristo, onde, na busca pelas mesmas, há um contato íntimo com nosso Senhor, que é a causa eficiente para que nós podemos chegar ao conhecimento dessas mesmas verdades. E mais do que isso, conhecendo essas verdades, elas são o início de relacionamento com o próprio Cristo, o Deus que se fez carne, que se dá através de uma realidade chamada oração. E então nós vemos que esses elementos são aqueles elementos que compõem uma pedagogia do Espírito. Hugo de São Vítor, então, o que ele faz, na verdade, é unir o melhor da filosofia clássica, essa filosofia que
além de ter sido desenvolvida pelos gregos, foi ainda enriquecida pelas contribuições do cristianismo, principalmente por Santo Agostinho, e unir àquela experiência de meditação, de encontro das verdades contidas nas Sagradas Escrituras, conforme nós vemos descritas na vida dos padres da Igreja. E ele traz todos esses elementos, não é? Dentro de uma pedagogia sacra, dentro de uma pedagogia patrística, dentro de uma pedagogia capaz de educar o homem em seu corpo, alma e espírito. E esse tipo de educação é a educação que nós podemos chamar de a educação segundo a filosofia perene. Isto foi realizado na escola de São Vítor. E quais são os frutos de tal escola? Vejamos. Quando Hugo de São Vítor começa a lecionar, então, trazendo todos esses elementos pedagógicos sensacionais, nós começamos a ver que há um alvoroço da Europa inteira para estudar com Hugo de São Vítor. E uma das escolas que se dedicou a estudar com os vitorinos foi a escola de Coimbra. Dessa escola de Coimbra, nós tivemos um indivíduo que ali foi formado, conhecido como Santo Antônio de Pádua, doutor da Igreja. Para nós vermos o que acontece quando alguma pessoa é educada segundo a filosofia perene. E por que eu estou descrevendo tudo isso? Para que nós possamos ter uma noção do que é a verdadeira pedagogia cristã. Para que nós possamos prestar atenção a que níveis elevadíssimos o ensino católico chegou e que indivíduos ele foi capaz de formar e quais são os elementos que compõem esta pedagogia. Mas não somente isso. O objetivo também é mostrar a vocês como que com o surgimento da globalização da educação, nós não temos mais o elemento espírito e nós não temos mais o elemento alma. Nós temos simplesmente o elemento corpo, porque é uma educação que visa simplesmente educar para formar indivíduos em competências e habilidades que são necessárias para uma economia globalizada. E na medida em que as pessoas são formadas assim, o ser humano é incapaz de desenvolver as partes mais nobres de sua natureza, as faculdades mais sublimes que ele possui, que exige uma educação que eduque a alma e eduque o espírito. E conforme nós temos pessoas formadas desta maneira, nós vemos na sociedade indivíduos com um ensino cada vez mais baixo. Pessoas que não encontram sentido na sua vida. Pessoas que não encontram sentido no mundo. Pessoas que têm uma incapacidade tremenda em sequer interpretar um simples texto. E pessoas que propositalmente estão nessa situação para que elas não possam entender o que de fato está acontecendo no mundo. E o que está acontecendo no mundo? Volto àquilo que eu descrevia na primeira palestra. O sistema financeiro que surgiu através do Banco Central inglês, com o surgimento da Revolução Industrial, ele começa a difundir mundo afora um processo de secundarização da sociedade. E na medida em que você tem esse processo de secundarização da sociedade, a educação, que já naquele tempo já havia sofrido seus assaltos, que era uma educação que ainda buscava educar um ser humano composto de corpo e alma, não mais de corpo e alma e espírito, começa então a ser assaltada por esta revolução industrial. E assim, o que nós temos hoje é uma educação que não educa nem espírito, nem alma, mas simplesmente um corpo. É a educação que não tem fins, porque os fins
são a aquisição de competências e habilidades que mudam. E mudam porque as demandas do mercado global também mudam. E um elemento que está sendo instrumentalizado nesse processo de tomada da educação é o marxismo. O marxismo, que por sua natureza, devido a derivar das ideias filosóficas de Hegel, ele despreza o conceito de causalidade eficiente. Desprezando o conceito de causalidade eficiente, o marxismo só consegue conceber uma sociedade composta por economia, e onde nesta sociedade composta simplesmente por economia, é através dos embates que nós vamos tendo dentro desta mesma sociedade que a revolução pode vir. E assim, o marxismo não consegue ver que tudo isso, na verdade, está sendo causado pelo sistema financeiro, devido ao seu desprezo do conceito de causalidade eficiente. E assim, o próprio marxismo, tomando conta de muitos aspectos da educação, ele vai destruindo aquilo de valor, aquilo de nobre, aquilo de humano que nós possuímos na educação, abrindo assim o terreno para as reformas educacionais globais que o sistema financeiro quer impor no mundo todo. E volto a dizer, estas reformas educacionais globais não mais irão educar um homem constituído de corpo, alma e espírito, mas simplesmente de corpo. E pessoas cada vez mais e mais insensíveis à linguagem do Evangelho. Pessoas cada vez mais e mais impossibilitadas de identificarem verdades óbvias, não é? Por exemplo, a vida de uma criança no ventre de sua mãe. Para muitas pessoas, esta verdade tão óbvia e tão clara já não é mais possível de ser detectada. Por quê? Devido ao declínio do sistema educacional. Mas, infelizmente, a coisa não vai parar por aí, porque as reformas econômicas continuam vindo. O marxismo continua sendo instrumentalizado, desvirtuando totalmente a natureza humana dos indivíduos que compõem o sistema de ensino. E assim, cada vez mais e mais, o sistema financeiro vai impondo o seu ritmo, vai impondo as suas reformas e vai fazendo as suas mudanças em nossa sociedade. Agora, é a educação, segundo a filosofia perene, é a educação que educa o homem em corpo, alma e espírito. É a educação que é composta de desenvolver seres humanos aos limites da sua inteligência, que adquirem virtudes heróicas e que são levados àquela contemplação descritos por Hugo de São Vítor, que também recebem em sua natureza virtudes infusas, conforme são descritas por Santo Tomás na Suma Teológica. São esses indivíduos que, educados nesta educação, que educa corpo, alma e espírito, que serão capazes de fazer frente a toda esta loucura que está levando os seres humanos para um total desvirtuamento da sua natureza humana.